Boa tarde a todos. Que Jesus continue nos envolvendo em sua paz. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga dos benfeitores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Qual? E eles respondem: Jesus. Ora, se os maiores da espiritualidade nos sinalizam que Jesus é o ser mais perfeito que já pisou na terra e que foi enviado para nos servir de guia e modelo, é importante que nós então procuremos estudar o seu evangelho, esse código de ética perfeito que ele nos legou, e estudar também a sua vida para tê-lo como exemplo, como guia a ser seguido. Nos centros espíritas, nós abordamos diversos assuntos, e é muito abordado a questão da doutrina espírita em si, esse estudo do mundo espiritual, da sua relação com o mundo material e tudo mais. E algumas abordagens do Evangelho. Na verdade, nós precisamos dedicar uma grande parcela de estudo do Evangelho, mas agora iluminado pelo conhecimento do Espiritismo. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, ao tentarmos estudar a parábola do mordomo infiel, não é a pretensão de ensinar ninguém. Ao longo dos séculos, as religiões têm assumido a tarefa de conduzir almas. Os líderes religiosos se arvoram no papel de guias da humanidade, de líderes religiosos. E isso não tem dado certo. Nós mesmos, em reencarnações passadas, talvez tenhamos cometido abusos por causa desse papel. Então aqui nós queremos deixar bem claro o seguinte: o centro espírita, o espiritismo, não é uma religião no sentido tradicional. Ele é religião porque nos possibilita essa religação com o Criador, no sentido da palavra religião. Mas é totalmente diferente, porque quem vem aqui na frente falar não é sacerdote, não está empoderado de nenhuma autoridade, não tem hierarquia aqui no centro espírita. Nós todos somos pessoas comuns, como todos que vêm aqui: pais de família, profissionais liberais, servidores públicos, empresários, donas de casa. Qualquer pessoa que estude o Espiritismo e que tenha uma certa compreensão é convidado a somar à tribuna para apresentar as suas reflexões, que tem todo o direito de ser questionado. Faço sempre esse preâmbulo, porque fico muito preocupado de repente subir aqui querendo ensinar alguém. Não me sinto autorizado a ensinar ninguém. Então eu quero dizer para vocês que eu vou apresentar aqui algumas reflexões, são reflexões pessoais, com base em muitos outros pensadores, com base no pensamento dos espíritos, mas é apenas uma hipótese, que vocês podem concordar ou não, que também não tem nenhuma utilidade se nós ouvirmos, acharmos maravilhoso, mas não fizermos nada com isso. Por isso que a proposta é: o que isso tem a ver conosco? Essa é a nossa intenção ao trazer a parábola do mordomo infiel para reflexão. Já falei aqui, vou falar novamente, vou falar todas as vezes que eu voltar aqui para falar de alguma parábola. Os estudiosos da Bíblia, eles divergem nos números, mas um número que é quase consenso é que Jesus deixou para nós 40 parábolas, 28 relatadas por Lucas, 10 por Mateus e 2 por Marcos, nenhuma no Evangelho de João. E por que Jesus gostava tanto de usar as parábolas para ensinar? Porque a parábola, ela vem do grego parabolé, significa lançar ao lado, semear indiretamente. Então Jesus usava das figuras da cultura local, elementos que aquela população estava familiarizada, para deixar os seus ensinamentos. Ou seja, ele falava indiretamente. Por que ele falava indiretamente? Porque quando nós usamos essa figura de historinhas, de parábolas, é mais fácil das pessoas compreender. E tem também um resultado pedagógico interessante. Cada pessoa entende de um jeito, de acordo com a sua maturidade. É possível também contar grandes verdades usando símbolos. E os símbolos, eles nunca se perdem. Eles vão se clareando, vão se modificando ao longo do tempo. Em cada época, aquele símbolo é interpretado de uma forma diferente, de modo que o ensinamento está sempre atual.
Jesus tinha que ter um cuidado muito grande ao dizer as suas verdades, porque ele não só corria o risco de não ser entendido, de ser interpretado no pé da letra e aquele ensinamento se perder, mas também ele tinha que preservar a própria vida, para ter tempo de semear. Para a gente ter uma ideia do rigorismo dos costumes hebraicos, os judeus eles eram regidos por 613 preceitos. O preceito é uma norma de conduta. Desses 613, 248 eram preceitos positivos, otimistas, e 365 eram preceitos proibitivos. Então vejam só, com tantos preceitos proibitivos, Jesus tinha que tomar um cuidado muito grande com o que ele falava, porque dependendo de como ele ensinasse, eles prendiam ele. De fato, os amigos aqui devem estar lembrados, certamente devem estar habituados ao estudo do Evangelho, e vão se lembrar que em diversas passagens fazem perguntas a Jesus, querendo fazer com que ele caia com as próprias palavras, não é? Lembram do episódio do tributo, da moeda? É lícito pagar o tributo? E Jesus pega a moeda, né? Dai a César o que é de César, todo mundo conhece essa passagem, né? Aí a questão do trabalhar no dia de sábado. Então, em diversos momentos a gente vê os judeus querendo pegar Jesus por conta dessas proibições. Então a parábola era uma maneira muito inteligente de ensinar, porque ela tinha todas essas vantagens. Além de estar revestida de símbolo, além de se adequar à linguagem popular, de usar elementos do costume local, de ter essa possibilidade de se perpetuar ao longo do tempo, ela era um ensinamento indireto. Se quisessem condená-la por causa daquele ensino, não tinham como acusá-lo diretamente, porque estava a verdade escondida, de certa forma, dentro da parábola. É por isso, então, que ele sempre falava também, né? Ouça aquele que tem ouvidos de ouvir, ou veja o que tem olhos de ver, e assim por diante. Pois bem, mas vamos então falar sobre a parábola do mordomo infiel. Quando a gente fala mordomo, o que vocês lembram? De uma mansão, não é? A imagem que nós temos de mordomo é uma mansão, aquele sujeito que cuida da mansão de uma pessoa muito rica. Mordomo é sinônimo de administrador. Então vamos ver a história e depois a gente faz alguns comentários. Quem quiser conferir em casa, está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, são os primeiros versículos. Então ele começa dizendo assim: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador de seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu mordomo. Disse então consigo o administrador: que farei agora, já que meu amo me tira a mordomia? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei, porém, o que me cumpre fazer, para que, despedido da mordomia, tenha quem me receba em suas casas. Em seguida, convocou os devedores do seu amo, dizendo ao primeiro deles: quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. O cado era uma ânfora grega que comportava mais ou menos 40 litros. Uma ânfora é uma espécie de um vaso da boca bem larga, mais ou menos desse tamanho, 40 litros. Ela era usada para armazenar leite, azeite, vinho e mel principalmente. Então o devedor respondeu: 100 cados de azeite, 100 ânforas de azeite de oliva. Disse-lhe então: senta-te depressa e escreve 50. Depois indagou de outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. O coro é uma medida grega também, que é equivalente a 450 litros ou 450 quilos. Então a gente vê assim, se ele devia 100 coros de trigo, ele devia muito trigo. Era um cidadão que era uma potência. Aquele tanto de azeite aquele tanto de trigo outro. Disse-lhe ele então: toma a tua conta e escreve 80. E assim fez com os demais. E o amo, sabendo disso, louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente.
pois os filhos deste mundo são mais sábios para com sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também o será no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas iníquas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que ficará sendo vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e servir o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis, pois, servir a Deus e a riqueza. Todos vocês já conheciam essa parábola, né? Talvez não estivessem lembrados. Mas essa palavra ela é muito comentada, porque ela tem uma questão curiosa aqui. Veja só, quando ele fala que o Senhor, né, o amo, louvou o administrador iníquo. Ou seja, cumprimentou ele, parabéns, você foi muito esperto aqui. Então dá a impressão que Jesus está aqui falando que ele está pregando a desonestidade, ele está incentivando a desonestidade, está elogiando o trabalhador, lá, o administrador, pela desonestidade. Mas não é isso, de maneira nenhuma. Mas vamos voltar então a entender todo o contexto. Jesus está falando então para pessoas simples daquela terra. Ele usa então linguagens da terra. Era um costume na Palestina, os nobres, a nobreza hebraica, eram os proprietários de terra. A nobreza arrendava as terras para pessoas mais pobres. Esses arrendatários, eles pagavam uma quantia X por ano, independente da colheita. Então, eles pagavam uma renda pelo uso daquela terra. Quando o clima favorecia, não havia pragas e coisa e tal, que eles colhiam muito, o arrendatário da terra pagava a renda, o aluguel, e ficava muito bem. Mas quando não produzia, ele ficava devendo, porque a taxa dele de arrendamento era fixa. Esse senhor das terras, então, ele tinha um administrador. Era muito frequente também naquela época, o administrador ser um escravo culto. Se nós estudarmos a história de Júlio César, o grande imperador romano, que foi assassinado por Brutus e seus amigos no Senado romano, o administrador dele, o principal intendente, era um escravo muito culto. Era muito comum isso. No caso aqui, o administrador não era um escravo, ele era um homem livre. Tanto que ele é demitido. Se ele fosse escravo, ele seria punido, não seria demitido. Então ele, o que faz? Quando Jesus fala que ele estava dissipando os bens, e aí nós encontramos inúmeras interpretações na internet de vários estudiosos, por isso que assim, a interpretação é livre, cada um interpreta como quiser, desde que a gente põe em prática para alguma coisa, ótimo. Então é possível, por exemplo, que quando ele fala que ele estava dissipando, que esse servo não estava usando esse dinheiro, mas que ele estava sendo negligente. E aqui tem uma coisa curiosa, vejam vocês, quando o Senhor fala, estou sabendo aí que você está me deixando mais pobre, você está dissipando meus bens, então perdi a confiança, não dá mais para você ser meu mordomo, você está demitido. Prepara os livros da contabilidade e presta conta da tua administração. Estava demitido, ele só tinha agora que apresentar a papelada, porque ele era também o guarda-livros, o contador daquele tempo. O que ele faz então? Ele sai dali. Um costume também era o seguinte, o Senhor poderia denunciá-lo, botar ele na prisão, mas o Senhor era misericordioso, não denuncia, dá uma chance para ele ali de cara. Ele então pensa, puxa vida, o que eu vou fazer, caramba, estou desempregado agora, já não tenho mais idade para cavar, para semear, para plantar, para arrendar um pedaço de terra, estou enrolado. Mendigar também, não vou mendigar, é muito humilhante isso. Aí ele pensou e falou, já sei, eu vou tomar uma providência para que as pessoas, depois que eu tiver sido demitido e entregue os papéis da minha mordomia, eles me recebam em suas casas como alguém importante. Eu vou fazer com que eles fiquem me devendo um favor. Aí ele chama os devedores, né? Manda convocar todos eles, né? E eles vêm,
e aí ele chama um de cada vez. Por que, na minha interpretação, o problema dele era mais descontrole, era negligência, era preguiça? Porque ele pergunta assim: quanto você deve para o meu patrão? O que essa pergunta significa? Significa que ele não sabia quanto o cara devia, não é? Porque se ele soubesse, ele chegava: olha, está aqui, ó, você deve tanto, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer um acerto aqui, vamos renegociar? Não, ele pergunta: quanto você deve? E o cidadão falou lá, então, 100 cados de trigo. Aí o que ele falou? Escreve aí, 50. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está assinando um contrato. Ele faz com que o devedor assine uma confissão de dívida. Ele começa então a organizar a papelada, porque a coisa estava uma bagunça. Então aí vem o outro: quanto você deve? 100 coros de... Não, era 100 cados de azeite, 100 coros de trigo. Por que para um ele manda escrever 50, porque o outro ele manda escrever 80? Porque o coro é muito mais do que o cado. É 450 litros, 450 quilos. Então já pensou ele descontar a metade? Era muito. Então ele dá 20% de desconto ali, já está bom. É um grande desconto, né? E a gente vê também que não eram qualquer uns, podia ser também comerciantes, porque esse senhor, quando ele recebia a renda dele, geralmente ele comprava o produto dos arrendatários, e ele alimentava as caravanas. Então as caravanas, né, geralmente eles financiavam as caravanas, que levavam peles, tapetes, tendas, trigo, azeite, tâmaras e outros produtos daquele lugar lá, queijos e tal. E assim ia. Pela quantidade de produto aqui, possivelmente também poderia ser dívida de comerciante, algum caravaneiro que ele havia financiado e agora o cidadão tinha dificuldade. Mas o que interessa para nós é perceber que o quê? Ele assinou uma confissão de dívida. Depois que ele conversou com todo mundo e deu um desconto, ele então vai e apresenta aquela documentação para o patrão. Ele faz uma prestação de contas. Há alguns estudiosos também que aventam a possibilidade desse administrador ter uma participação nos lucros, uma comissão. E talvez ele tenha aberto mão da comissão dele, para poder, né, não fazer caridade com o chapéu alheio. Ele abriu mão da comissão, fica tudo bem, se safa. O certo é que ele chega para o patrão então e apresenta os livros, apresenta os contratos, as confissões de dívida. Então agora ele tem um valor, ele tem um número. E o que o patrão dele fala? O patrão dele fala: rapaz, esse cara é muito esperto, né? Olha que cidadão esperto. Ele conseguiu fazer do limão uma limonada. Ele estava com um problemão e ele conseguiu fazer com que todo mundo assinasse, reconhecesse as dívidas, regularizasse em termos jurídicos, e ainda ficaram amigo deles, ficaram devendo favor. Ele não está louvando a esperteza, ele está louvando a estratégia dele aqui. Ele não está dizendo que é para a pessoa ser desonesta, ele não está louvando o fato de ele ter desviado o dinheiro, se é que ele desviou, não está louvando o prejuízo que ele deu para o senhor. Ele está louvando, ele está elogiando a atitude inteligente do cidadão, de fazer amigos com a riqueza alheia. É isso que interessa para nós, porque tudo que nós temos aqui, de quem que é? Não é de Deus? Ou vocês já viram alguém que botou o cofre no caixão, ou gaveta no caixão para levar o dinheiro, para usar do lado de lá? Não usa. Quando nós nascemos também, todos nós nascemos nus, sem nada. Os nossos pais legaram as riquezas, a cultura, a educação e tudo mais. Mas nós nascemos sem nada. E vamos voltar, não vamos levar nada. Então tudo que é aqui da terra vai ficar por aqui. Uma coisa curiosa é que, o que é a riqueza? Querem ver uma coisa interessante? O medo de não ter nem R$2 agora para mostrar para vocês, hein? A palestra ia falir. Muito bem. O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, a mensagem de número 111, intitulada Granjeai Amigos, ele fala um ensinamento interessante. Pegando esse trechinho do Evangelho, ele comenta assim, ó: se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde
provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. De quanto que é essa nota? Hã? Para ver quem está dormindo. De quanto que é essa nota? Vamos ver. 5? R$2. Ótimo. Então tá. É só para acordar. R$2. Eu peguei essa nota hoje cedo quando fui comprar pão. Dei R$10, recebi 2 e algumas moedas. Logo ela veio da padaria. Quem deu ela para o vendedor de pão? Pode ter sido um trabalhador que ontem estava fazendo uma calçada e recebeu do patrão dele. Pode ser alguém que apostou no jogo do bicho e o cambista veio comprar o pão. Pode ser que o cara comprou uma pedra de crack ontem com essa nota. Não pode? Ou seja, nós não sabemos onde ela passou. Como de resto todo o dinheiro que vocês pegam, que eu pego, nós não sabemos de onde esse dinheiro veio. Então é muito curioso quando o Emmanuel faz essa observação, né? A maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Injustiça nos mais diferentes níveis, desde uma pequena injustiça até uma grande injustiça, até uma grande iniquidade. Ele desenvolve a mensagem, mais lá na frente ele fala assim, ó: bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Então, se nós olharmos a história da humanidade, nós veremos histórias de pilhagens, de saques, de conquistas, de morte e destruição. Esses saques então financiavam um império, depois outro vinha destruir aquele, e assim vai. Então, se nós prestarmos bem atenção, não dá para dizer que todo recurso material, todo recurso financeiro que está rolando por aí é limpo. Embora nós trabalhemos honestamente, ganhemos o nosso dinheiro honestamente. Mas como é que esse dinheiro surgiu? Como é que essa riqueza surgiu? E por que a gente fica se matando então por causa das coisas da terra? Daí a gente vai voltar lá no final da mensagem, do texto do Evangelho, quando Jesus fala para a gente granjear amigos com os recursos da iniquidade. Ou seja, ele está mais ou menos falando, mais uma vez falando que esses recursos materiais, eles têm como fonte a iniquidade, por causa dessas diversas atividades injustas que sustentam a nossa economia ainda. Mas quando ele fala granjear amigos com os recursos da iniquidade, ele está dizendo assim, gente, pega esse dinheiro que você está aí no bolso, que você ganhou honestamente, mas que você não sabe de onde veio, por onde ele passou, e faça o bem, ajude o seu próximo. Aproveite que você está aí, porque você vai morrer, vai deixar tudo aí mesmo. Você não dá conta de gastar tudo que você ganha, de gozar tudo que o recurso material te proporciona. Então distribua, gere emprego, empreenda para que outras pessoas também trabalhem e ganhem. Porque com isso você está granjeando amigos aí na terra, você está construindo uma grande rede de solidariedade. Então que bom que eu posso pegar o dinheiro que eu tenho e fazer o bem com ele, porque assim as pessoas vão se tornando meus amigos. Aí vem aquele antigo discurso de alguém que ainda não está querendo fazer a caridade, falar, mas você está sendo egoísta, você está fazendo a caridade por interesse. Que seja, melhor fazer a caridade com interesse de ficar bem na fotografia, de ficar bem no mundo espiritual, do que eu ficar pensando só em gozar, porque eu vou morrer e deixar aqui, e aí vou estar sozinho do lado de lá. Quando a gente ajuda, quando nós fazemos o bem, as pessoas são simpáticas conosco, elas tendem a tolerar mais os nossos erros, de aceitar e desculpar mais as nossas bobeiras que a gente faz. Mas quando nós somos egoístas e só pensamos em nós, muito individualistas, as pessoas são mais rigorosas, e quando a gente precisa, a tendência é virar as costas, a não ser que um outro caridoso estenda as mãos para nós. Mas quando nós ajudamos, nós construímos de fato uma rede de apoio muito grande. Poderíamos citar inúmeros exemplos aqui, mas eu acho que vocês não veem o caso aqui, não é? Tem outra passagem muito interessante,
Bom, só finalizando então, o Emmanuel disse que Jesus legou essa parábola para nós, estimulando a gente à fraternidade. A essência da mensagem não é o mordomo ter desviado, não é a esperteza dele para prestar conta, mas é a inteligência dele para granjear amigos. Então a essência da parábola é o estímulo à fraternidade. Quando Jesus diz assim, use as coisas da terra para ajudar as pessoas, porque com isso vocês estão sendo espertos. Ele fala assim, porque esses te receberão nos tabernáculos celestes, que é o quê? No mundo espiritual. Quando nós desencarnarmos, nós receberemos o apoio no mundo espiritual, das pessoas que nós ajudarmos. Alguém aqui está vindo ao Centro Espírita pela primeira vez? Ninguém? Então vocês já estão familiarizados com a terminologia que a gente usa aqui, né? Nós fazemos aqui no centro uma reunião que nós chamamos de reunião mediúnica. Essa reunião é uma reunião de socorro, é psicoterapia com espíritos. Cada reunião dessa, geralmente tem 3 médiuns. Cada médium recebe 2 a 3 espíritos por noite. Então nós podemos fazer uma conta por baixo assim, que uma reunião mediúnica atende de 9 a 10 espíritos toda noite, toda reunião, uma vez por semana. Então vocês observem assim, um médium que esteja há 20 anos num trabalho desse. 20 anos, uma reunião por semana dá 52 reuniões por ano. Se ele tiver ajudado a atender 2 espíritos, vamos dizer que ele perdeu 2 reuniões porque ficou doente, teve que viajar e tal, né? 50 reuniões, 2 espíritos, dá 100 espíritos por ano. 100 espíritos por ano, em 20 anos dá 2.000. Desses 2.000, pensa nas mães, nos parentes, nos familiares que ficam agradecidos por a gente ajudar aquele espírito que está sofrendo, resgatar ele, trazer para a luz. E o que nós estamos doando nisso? Só o nosso tempo. O médium cansa um pouquinho, cansa sim, ele sente o envolvimento dos fluidos do espírito já durante o dia da reunião, depois da reunião ele melhora. Então é um certo sacrifício? É. Mas olha, esse dia eu estava pensando isso, falei, gente, sabe-se lá quantos 1000 espíritos a gente tem do lado de lá, que ora por nós todas as noites, que às vezes a gente está numas pindaíba danada e eles chegam e intercedem por nós, não é? Por mais que a gente, uma hora a gente possa cair ainda, fazer uma bobagem, né? Cometer alguma atitude que não seja o melhor para nós. Quantos desses espíritos estão ali nos sustentando para a gente não cair, ou puxando a gente para levantar, porque se sente gratos pelo que a gente fez? Vamos lá no hospital, né? A CEPAL tem várias atividades assistenciais, mais notadamente a NAFA lá no Interlagos e outras atividades mais. Eu sei que aqui tem várias pessoas que participam lá, então a pessoa vai daqui lá, aí ela trabalha com a criança lá. Vocês já pensaram na dimensão espiritual, quantos espíritos ligados àquelas criaturas que estão sendo atendidas estão assistindo ali o nosso esforço? Além da amizade, do carinho, do respeito daquelas pessoas que diretamente estão recebendo a nossa intercessão, o nosso apoio, a espiritualidade ligada àquela criatura fica toda nossos amigos. Então uma grande rede de solidariedade, porque a gente fala assim, vamos distribuir os recursos, a gente pensa só que é dar dinheiro, não é dar dinheiro. Quando ele fala de usar a riqueza, ele fala de todas as riquezas aqui da terra, o conhecimento, o tempo nosso disponível. Já pararam para pensar como é importante às vezes ouvir uma pessoa que está no desespero, prestes para suicidar? Uma pessoa que está prestes a cometer um aborto e você para 10 minutos para conversar com ela e consegue dissuadir? Isso tudo é usar recursos que nós temos, não é só dar coisas materiais. Contribuir com as causas humanitárias, temos aí Médicos Sem Fronteiras, a Unicef e outros, né? Fundos de apoio às crianças que estão passando fome na África, fundo de apoio aos refugiados, nós estamos vendo essa destruição toda lá na Síria, agora. Enfim, tem muitas coisas que nós podemos fazer saindo dessa nossa condição de mordomo infiel, que estamos só usando os recursos que nós recebemos a benefício próprio. Tudo que nós temos nos é dado para uso a bem da coletividade. A divindade espera que nós distribuamos, que nós saibamos fazer. E mais uma vez a gente volta lá no final, quando Jesus
ele fala assim, porque aquele que é fiel no pouco, é fiel também no muito, será fiel no muito. Aqui é uma coisa curiosa. Deixa eu ver se eu me concentro aí para conseguir passar para vocês a ideia que eu quero passar. Nós estamos num processo evolutivo. Somos todos filhos e herdeiros de Deus. Jesus disse assim, ó: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para essa montanha: mova-te daqui para ali, ela se moverá. Complementando a frase, ele fala assim, né? Podereis fazer tudo o que eu faço e mais, se tiverdes fé. O que é isso? Esse poder que Jesus fala da gente conseguir fazer é a riqueza verdadeira que nos será dada quando nós merecermos. Mas para isso nós temos que saber ser fiel no pouco. Então agora ele nos dá as condições materiais, intelectuais, o conhecimento que nós estamos nos apropriando dele aqui. Se nós usamos isso a bem da coletividade, então nós nos credenciamos para receber mais riqueza material, mais oportunidade de desenvolver o intelecto, mais poder mediúnico. Já pensou o que é você estender a mão na cabeça de uma pessoa e a pessoa se curar, como Jesus fazia? Nós um dia faremos isso. Nós já não fazemos agora porque nós nos sentimos indignos. Jesus fala assim, ó, você pode curar. Você fala, não, mestre, você não me conhece, eu sou um pecador, não dou conta não. Porque então nós não nos perdoamos, nós nos sabotamos, porque a gente se conhece e fala, não, eu não dou conta não, porque eu sou um pecador. É por isso que é interessante, à medida que nós vamos fazendo a nossa reforma íntima e vamos percebendo que nós somos melhor hoje do que ontem, nós nos sentimos merecedores disso, e então nós nos empoderamos e exercitamos esse poder que Jesus nos concede. Quanto mais nós formos então demonstrando que somos desprendidos, que usamos inteligentemente esses recursos, não a benefício próprio, mas a benefício da coletividade, mais nós nos credenciamos a receber mais. Por isso que Jesus diz, aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que pensa ter, até o que ele acredita que tem, vai ser tirado. Eu sou dono desse dinheiro, eu sou o bom da boca, eu sou doutor não sei no que, eu sou o cara muito inteligente, sou importante, imagina falar com essa gentinha. Esse cara não é nada, não aprendeu nada ainda, porque vai ser tirado. A hora que ele desencarnar, o que vai acontecer? O que ele vai apresentar para o lado de lá? Vocês conseguem acompanhar o que eu estou querendo dizer, gente? Não pense que eu sou muito inteligente para chegar a essa conclusão sozinho não, tá? Esse é o Emmanuel que fala. No livro Fonte Viva, mensagem de 75, intitulada Administração. Esse livro que eu citei, o Fonte Viva e o Pão Nosso, junto com o Caminho, Verdade e Vida e o Vinho de Luz, nós temos eles aqui na livraria, são reflexões sobre o Evangelho maravilhosas. Então, nesse trechinho, ainda pegando no finalzinho da parábola, quando ele fala, dá conta da tua administração, o Emmanuel comenta o seguinte: na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador. Servidor e administrador ao mesmo tempo. Porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano que moureja. Pedir licença para fazer uma pausa. Tem gente que já pensou assim, não, eu sou muito pobre, eu só sou servidor, porque eu não tenho nada. Imagina, mal dou conta de pagar minhas contas todo mês. Outros vai, eu estou até desempregado, como é que eu vou ser administrador? Eu só sou servidor. Mas não, ele fala, nós temos inúmeras possibilidades. Daí ele começa a comentar, mordomo do mundo não é somente aquele que embranquece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência na terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. Não são. O que mais que a gente tem que dar conta?
O corpo é um templo sagrado. O que nós estamos fazendo do nosso corpo? A saúde física é um tesouro. Nós estamos conservando a saúde? Ou estamos consumindo ela, destruindo o nosso corpo com a nossa conduta equivocada? A oportunidade de trabalhar é uma bênção, não é castigo, gente. A lenda bíblica é uma lenda só. O trabalho é uma bênção, o trabalho nos possibilita desenvolver a inteligência, conhecer pessoas, exercitar a tolerância, a compreensão, a serenidade e tudo mais. Fica em casa só assistindo televisão para ver o que vai acontecer. A gente vai se embrutecendo, vai se emburrecendo. Mas quando nós estamos aí na luta, no dia a dia, quebrando a cabeça no trabalho, nós crescemos. Nós estamos falando aqui, vocês estão me ouvindo pelas caixas de som, estou escutando o ruidinho do ar-condicionado, vocês estão sentados em cadeiras confortáveis, vestindo roupas maravilhosas. Por quê? Porque o labor humano, o suor, o trabalho de pesquisa, muita gente quebrou a cabeça para a gente ter esse conforto que nós temos hoje. Se nós tivéssemos ficado lá coletando e colhendo na natureza, como eram os povos primitivos, a gente estava morando em caverna ainda, matando pernilongo uma hora dessa, né? Então o trabalho, ele propicia progresso, ele é uma bênção, não é uma maldição. E a gente vai prestar conta do que nós fizemos do tempo. A possibilidade de servir é um obséquio, é um favor que a divindade nos faz. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. Como é bom aprender. Nós estamos aproveitando as oportunidades de aprendizado? O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma bênção, uma dádiva do céu. Lar, tem tanta gente morando debaixo da ponte, e nós temos um lar. Não é só uma casa, um lar com aconchego familiar. Nós estamos também trabalhando para construir um lar, ou nós somos um elemento de destruição do lar pelo nosso egoísmo? O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza, é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou de entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída, a dor para ser consolada, tudo isso são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Aí ele arremata dizendo assim, que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento, um dia, em que o poder divino te pedirá, dá conta da tua administração, exatamente como o Senhor fez com seu servidor. Esse tema ele dá bastante reflexão, mas eu queria só, para ilustrar um pouco do que é fazer o bem, construir essa rede de relacionamento, para ilustrar, eu queria apresentar um vídeo para vocês de uma experiência de Chico Xavier. Poderia contar aqui para vocês, seria até mais rápido. O som não está dos melhores, então eu me dei ao trabalho de legendar para vocês poderem entender o que o Chico fala. Foi um programa apresentado na antiga Hebe Camargo, o programa da Hebe Camargo, os mais antigos aqui devem se lembrar dela, saudosa figura da televisão brasileira. Tinha um programa de uma grande audiência, e ela então levou o Chico no especial de Natal de 85, 86, se não me engano, não me lembro. E aí, esse programa foi maravilhoso. Na época eu até gravei ele, depois a fita estragou, e esses dias eu achei ele na internet, editei, peguei botei legenda. Então eu quero que vocês ouçam, para que os mais novos conheçam o Chico, vejam a delicadeza dele, o jeitinho mineiro dele contar a história. Ele vai contar a experiência dele então com os espíritos. Essa rede de solidariedade que a gente fala, que quando a gente faz o bem, a gente acaba construindo. Só para ilustrar e para a gente finalizar então. Aí, por volta de 1953 até 59, quando mudamos para Uberaba, nós sempre, desde muitos anos, fazíamos assistência, uma assistência carinhosa, de levar uma oração, ou a expressão de fraternidade a doentes, a necessitados. Quando uma senhora
nos pediu para visitar a irmã dela, que tinha se tornado hemiplégica e muda. A moça de uns 40 anos chamava-se Valéria. Então fomos a primeira vez, nós fazíamos sempre aos sábados. Então íamos visitar Valéria, levávamos um pedaço de bolo, algumas balas. Isso que se dá a uma criança, porque a gente não podia fazer mais. Mas visitávamos Valéria com muito carinho e eram diversas casas e Valéria estava numa delas. A irmã dela chamava-se Dona Laura. A casa se erguia no lugar onde, em Pedro Leopoldo, se construiu o recinto das exposições pecuárias. Eu estou explicando porque alguém na minha cidade poderá perguntar onde estava esta casa. Estava no lugar onde está hoje o recinto das exposições pecuárias. Então visitávamos todos os sábados. Durante uns 6 anos visitávamos Valéria e levávamos uma prece. Ela guardava um pedaço de bolo debaixo do travesseiro. A irmã dela, a dona da casa, muito distinta, muito amiga, nos recebia com muito carinho. No sábado eu fazia a prece, no outro sábado um outro amigo fazia a prece, no outro uma senhora fazia a prece. E assim estávamos há uns 6 anos, quando Valéria foi acometida por uma gripe uma gripe pneumônica muito séria, e Dona Laura chamou o médico avisou que ela estava às portas de uma pneumonia, e a pneumonia se manifestou. A pneumonia se manifestou e nós chegamos no sábado, ela estava muito abatida, e toda vez que nós íamos, eu falava: Valéria, agora você fala Deus. Ela lutava muito para falar, porque ela entendia tudo, mas não conseguia. Eu falava: fala assim, Jesus, Valéria. Ela fazia força, mas a língua enrolava e ela não conseguia. Mas isso se repetiu durante mais de 6 anos. Mas nesse sábado da pneumonia, eu falei: Dona Laura, ela está com febre muito alta. O que diz o médico? Não, o médico está tratando, já deu bastante esses antibióticos e ela está bem medicada. Eu falei assim: tá bem, então agora em vez de virmos ao sábado, viremos todo dia. Vimos todo dia, mas ela sempre piorando. Então no último sábado, depois que fizemos a prece, eu falei: Valéria, fala Jesus, fala Deus. Mas não falava. Eu falei: Valéria, Jesus andou no mundo, curou tanta gente, tantos iam buscá-lo nas estradas, ou na casa onde ele permanecia, e pedia a ele a graça da melhora, da cura, e foram curados. Lembra de Jesus andando, e você caminhando, embora você não esteja caminhando há tantos anos, lembra de você caminhando e chegando aos pés dele dizendo: Jesus, fala Jesus. Aí ela falou: Zozuzo, Zozuzo. Eu falei: meu Deus, mas que alegria. Valéria falou o nome de Jesus. Mas que coisa maravilhosa. Dona Laura, venha cá para a senhora ver. Ela com muita febre, mas ficou satisfeita. Falou: Zozuzo, Zozuzo. Eu não esqueço daquele nome vibrando nos meus ouvidos. Eu falei: ela vai melhorar. Ela está falando de Jesus, Dona Laura. Nós todos muito alegres, ela sorrindo, mas desinteressada do bolo que tínhamos levado, a pele muito alta. Valéria, repete, eu estou tão interessado, eu estou tão feliz de ver você falar o nome de Jesus. Fala: Jesus, Jesus. Ela falou: Zozuzo, Zozuzo, mas dando todas as forças. Aí saindo assim: não, se Deus quiser, ela está muito melhor.
Mas no outro dia, de manhã, chegou a notícia de Dona Laura que Valéria tinha falecido pela manhã, tinha desencarnado. Fomos para lá e tal, e lembramos muito aquela amiga que estava partindo, né? Nos comoveu muito. E sofremos bastante, porque ela era muito, muito querida. Ela era muito uma criatura que não falava, mas ela tinha gestos extraordinários. Mas os anos rolaram, os anos passaram. Eu mudei para Uberaba, e em 76 eu fui vítima de um infarte. Um infarte que me levou, o médico então me hospitalizou em casa. Disse assim, não, você pode conturbar o ambiente do hospital com visitas, é melhor você ficar hospitalizado em casa. A porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermeira. É uma senhora que está conosco, de nome Dona Dinorá Fabiano. Então, Dona Dinorá que entrava, era a única pessoa que entrava. Eu ficava 20 dias, mais ou menos, imóvel. E eu fiquei. Mas isso não me impedia que os espíritos me visitassem. Então, muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, entravam à tarde ou à noite, entravam e eu conversava em voz alta. Eu falei, Dona Dinorá, quando a senhora me encontrar falando sozinho, a senhora não se impressione, eu estou conversando com alguém. Ela falou, não, eu compreendo. Ficou naquilo, né? E na tarde entrou uma moça muito bonita no quarto, e tinha sempre uma cadeira perto da cama. Ela entrou, eu falei, pode fazer o favor, pode sentar, mas falei em voz alta. Ela falou, você não está me conhecendo? Eu falei, olha, a senhora vai me perdoar, eu tenho andado doente, com problema circulatório, e eu estou com a memória estragada, eu não estou me lembrando, mas era uma desculpa, é porque eu não estava reconhecendo mesmo. Então ela falou assim, mas nós somos amigos, eu quero tão bem a você. Uma moça morena, muito bonita. Aí eu falei, olha, eu não posso, assim de momento, fazer muito esforço de memória, porque o médico me recomendou repouso mental. A minha senhora faz o favor de dizer o nome. Ela falou assim, não, eu não vou dizer, eu quero ver se você lembra. Eu falei, eu sou sua amizade, uma das suas amizades, de Pedro Leopoldo. Eu falei assim, então a senhora pode falar. Se a senhora falar Maria ou Alice, eu conheço tantas, então falo o sobrenome da família. E pela família eu vou saber. Ela falou assim, não, eu não vou falar. Eu vou falar um nome só. Quando eu falar, você vai lembrar quem é que eu sou. Eu falei, então a senhora faz um favor. Fala o nome que a senhora quer falar. Ela falou assim, Zozuzo. Eu falei, meu Deus, é Valéria, meu Deus. Valéria, como você está comigo? Eu não mereço a sua visita. Assim, não, mas eu me lembrar os nossos sábados, em que nós orávamos tanto. Eu lembrei da última palavra e vim te trazer confiança em Jesus. Pôs a mão no meu peito e a dor desapareceu. Então isso para mim, eu acho que o nome de Jesus é tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos. Eu estou com uma angina que ficou como sendo uma herança do infarto. Mas uma angina muito bem controlada. Eu sigo as instruções médicas, as instruções dos amigos espirituais. Me abstenho de tudo aquilo que eu não posso usufruir, de modo que eu, graças a Deus, estou, vamos dizer, eu estou doente, mas estou são. Bonita história, né? Comovente.
Essa história ilustra bem esse negócio da gente granjear amigos para receber a gente nos tabernáculos celestiais. Então, pensemos nessa grande quantidade de amigos que nós podemos fazer ajudando o próximo. Desde já, os que estão no mundo espiritual ligados às pessoas que estão aqui na Terra, e estes mesmos, quando desencarnarem, serão os nossos intercessores do lado de lá. E assim, então, nós vamos nos credenciando para as grandes riquezas que Deus nos confiará, os grandes talentos. Que Deus nos abençoe, então, nos possibilite a vivência prática de tudo isso. Muito obrigado pela atenção.